Aviso. Boa noite a todos. O Poder Executivo Municipal de Balneário Pinhal, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária e Pesca, tem a satisfação de dar as boas-vindas a esta audiência pública, um espaço de diálogo com a comunidade para tratarmos da implantação da coleta seletiva em nosso município. Gostaríamos de agradecer a presença da comunidade e também das autoridades aqui presentes. Prefeito Luiz César Danelli Furini, presidente da Câmara de Vereadores, Samuel Coutro, e os vereadores aqui presentes, Antônio Gilberto Gomes, Janine Machado e Rodrigo Puls, e demais autoridades presentes. A mesa está composta pelo prefeito Luiz César Furini, o presidente da Câmara, Samuel Coutro, o procurador-geral do município, Larson Berner, e o secretário de Meio Ambiente, Agricultura, Pecuária e Pesca, Eduardo Koenig. Para darmos início a essa audiência pública, passo a palavra neste momento ao secretário Eduardo. Uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente a presença do prefeito César Furini, ao presidente da casa, Samuel Couto, ao nosso procurador Larson e as demais autoridades. Hoje vamos discutir aí a coleta seletiva, que é uma pauta muito importante dentro da nossa comunidade, onde a participação de todos é fundamental para o êxito. Tanto para uma cidade mais limpa, mais bonita, mais organizada e com mais investimentos através de empresas que olham para Balneário Pinhal com um olhar diferente. Agradeço por enquanto, passo a palavra para o nosso presidente. Boa noite a todos, boa noite prefeito, boa noite secretário, boa noite Arson, procurador do nosso município, boa noite a todos presentes, nossos amigos vereadores aqui presentes também, Quito, Janine, Beto do Túnel. Vai ser um prazer muito grande estar aqui com vocês e mais nessa audiência pública tão importante para o nosso município. Hoje estamos aqui para tratar um tema essencial, a implantação coletiva seletiva em Balneário Pinhal. Um passo importante para cuidarmos melhor do nosso meio ambiente, da nossa cidade e das próximas gerações. A Câmara de Vereadores se coloca como um espaço de escuta e construção coletiva. A presença de vocês aqui mostra que a mudança começa com a participação de todos. Sabemos os nossos desafios que envolvem esse processo, desde a conscientização da comunidade até a estruturação do serviço. Mas também sabemos que quando a sociedade se une, avançamos mais longe e com mais firmeza. Vamos juntos transformar em pauta, em ação concreta, com responsabilidade, consciência e união. Muito obrigado a todos. Passo a palavra agora ao prefeito da nossa cidade. Boa noite a todos. Obrigado pelo presidente Samuel ter nos cedido espaço tão necessário para que nós consigamos fazer uma audiência pública que ela é fundamental para uma política que muito se conversou, se dialogou, se colocou como possibilidade, muitas vezes impossibilidade, que é a implementação da coleta seletiva e o que isso pode ser benéfico, para nossa geração e para as futuras gerações aqui dos balneários pinhalenses. É uma política pública que ela não pode apenas ficar nesse lapso temporal do mandato, ela deve ser uma política da cidade, não de um governo, não apenas de uma gestão. Trabalharemos para que se crie a cultura na nossa sociedade da necessidade e da importância da separação do lixo, da necessidade que nós termos a partir do aproveitamento do resíduo orgânico para a criação de composteiras e o fortalecimento do solo, fazendo com que a gente consiga também auxiliar os nossos pequenos agricultores e tenham a possibilidade na agricultura familiar também de ter um solo mais rico, de nutrientes e possibilidades da plantação e implementação de outras culturas que hoje eles vêm realizando aqui na nossa cidade. E essa é apenas de uma engrenagem das diversas outras que estamos implementando na gestão de 2025 a 2028. Sabemos que
no que tange a questão da geração de emprego e renda, a coleta seletiva ela também é uma opção. Nós, vendo estudos aí, e, por exemplo, um país que a gente sempre pega exemplos de primeiro mundo, a Suécia, que é um país hoje que consegue fazer a reciclagem e o aproveitamento de mais de 100% do seu lixo, praticamente. Eles estão importando o lixo da Noruega para poder fazer o processo de reciclagem, o processo de usinagem, o processo de geração de energia através das suas usinas, ou seja, eles conseguiram fazer a produção de riqueza e a produção do emprego, a produção da renda através de algo que para todo mundo hoje é descartado. Isso serve de exemplo como a gente pode implementar na rotina de Balneário Pinhal, e aí às vezes passa, por isso que eu digo que para muitos é impossível, né, essa possibilidade, que às vezes começa com uma semente. Nós começamos a semear agora as possibilidades de, nesse ano mesmo, nós termos a coleta seletiva em Balneário Pinhal, fazer com que nós consigamos alcançar o maior número de pessoas. Temos um problema e é uma barreira, não é algo que seja intransponível, mas a gente também vai ter a necessidade de publicizar isso da melhor forma possível para o nosso veranista, para as pessoas que venham aqui no verão e quando nós tivermos a praia com 80 mil habitantes na alta temporada, eles saberem que Balneário Pinhal se preparou também para acolher aquela demanda que nós temos, né, Luciano? E nós não termos aquele trabalho que nós tivemos nesse verão, em outras temporadas, que é com a falta do recolhimento contínuo, cotidiano, e que a gente consiga atender a alta demanda que é da geração de resíduo. Lixo se gera todos os dias, né? Mas a gente também tem que aprender a aproveitar esse espaço que nós temos, para poder potencializar a geração aí e ofertar para muitas famílias. Hoje já temos coletores na cidade de Balneário Pinhal que dependem desse tipo de serviço, que hoje vão ser estendidos nesse tipo de serviço, apesar de termos outros caminhos a tomar também com relação a quem vai colher e coletar, mas também é importante nós abrirmos esse leque, né, da possibilidade que teremos no futuro aí de captar essas famílias para ter dentro do município de Balneário Pinhal os espaços próprios para isso. Saber que o lixo ele tem diversas ramificações, tem muita coisa a ser feita com ele, e a gente consegue, após, né, essa separação, ter os caminhos necessários para um ambiente sustentável. E também dizer a importância que vocês já estão, e aqui dá publicidade, no trabalho de uma educação ambiental sendo realizada no contraturno escolar. É algo que, para as nossas crianças, eu acredito que para um futuro vai fazer extrema importância, e os atos da gestão ela tem que ser pensando não apenas em 4 anos, mas sim no futuro de 20, no futuro de 40 anos, para saber que a gente está formando cidadão que se importa com o meio ambiente, se importa com o coletivo, se importa com que a gente vá deixar um espaço melhor para os outros no futuro. Todo mundo que tem filho pequeno sabe da importância que nós temos de nos preocuparmos com o espaço que a gente vive, o ambiente que a gente vive e o que a gente quer para o futuro da nossa agenda. Então, é um passo, né, que nós estamos dando hoje, mas de suma importância, de extrema importância e relevância significativa para se tornar uma cidade sustentável, para se tornar uma cidade modelo e exemplo no litoral norte do Rio Grande do Sul, uma cidade de apenas 15 mil habitantes que hoje consegue se alçar, né, ao nível de poucas cidades no estado que tem essa política como necessidade aí de governo, de gestão e de ambiência também. Obrigada a todos pelas palavras. Então, vou me apresentar. Me chamo Aimee, sou bióloga concursada no município desde 2017. Nesta noite vou apresentar a proposta técnica para a implementação da coleta seletiva em Balneário Pinhal, uma iniciativa que vem sendo estudada e construída com responsabilidade há algum tempo. Ao final da apresentação, todos os interessados terão a oportunidade de fazer uso da palavra. Deixa a do meio cedo. Ai, tá, se tu conseguisse pra confirmar a live. É que esse tá interno. Móvel? Tem o móvel do microfone? Se tu conseguisse usar esse, é bom.
Pode passar o primeiro slide, por favor. Para começar, então, pessoal, eu acho que a gente tem que entender o que é a importância, né, da famosa coleta seletiva e da reciclagem. Eu acho que a gente pode resumir essa importância com a palavra sustentabilidade. O conceito de sustentabilidade, ele diz que a gente tem que usar os recursos naturais, a nossa geração usar os recursos naturais sem prejudicar o uso desses recursos para gerações futuras. Volta aos slides, por favor. Aí, isso, importância. Então, entendendo o conceito de sustentabilidade, que a gente tem que usar os recursos com responsabilidade, né, e não afetar as gerações futuras, a gente já consegue entender qual é o problema quando a gente não tem a separação do lixo, quando a gente não faz coleta seletiva e quando a gente não leva esses resíduos para reciclagem. Porque isso está esgotando a capacidade dos aterros sanitários. Numa estimativa bem positiva, a gente poderia reciclar até 40% dos resíduos e 50% do resíduo orgânico transformar em adubo, né, através do processo de compostagem. Então, nessa estimativa, o que a gente teria de rejeito, né, na verdade não é resíduo, rejeito é aquilo que não tem o que fazer com ele, seria só 10%. E é só esses 10% que deveriam ir para um aterro sanitário. E hoje em dia, como é feito, infelizmente, ainda na maioria das cidades, a gente está levando praticamente 100% dos resíduos para os aterros e eles têm uma capacidade de área limitada, né? Eu sempre que eu falo sobre lixo, nesse trabalho de educação ambiental, eu peço para as pessoas fazerem uma reflexão comigo da quantidade de lixo. Então eu peço que vocês comecem a imaginar o que vocês geram de lixo na casa de vocês em um dia. Só na casa de vocês e só em um dia. Depois comecem a imaginar dentro desse dia, na rua de vocês, a quantidade de lixo que é gerada. Depois no bairro de vocês, na cidade de vocês. Essa quantidade de lixo no estado, no país e no mundo. Já é uma quantidade absurda de lixo se a gente for imaginar um dia só. E aí imaginem meses, anos, e esse lixo, ele leva uma centena de anos para se decompor muitas vezes. Então a gente gera numa quantidade absurda, né, a quantidade de lixo que a gente gera, e para se decompor é um tempo muito maior. Então a gente está esgotando a capacidade dos aterros. Vocês podem pensar que, mas o planeta Terra ele é enorme, né? Mas a quantidade de lixo também é enorme. Então está já acabando os espaços. Inclusive aqui o nosso litoral tem um solo muito frágil, né? Um ecossistema frágil, que é muito difícil conseguir licença ambiental para a instalação de um aterro. Então aqui na nossa região a gente já vê essa limitação de área. Então a gente precisa sim começar a separar esse lixo e levar para os aterros só o que é de fato rejeito. Fazendo a reciclagem, então, a gente reduz a extração de matérias-primas, né? Porque um resíduo que ele passa pelo processo de reciclagem, ele se transforma em matéria-prima para a elaboração de outros produtos. Um exemplo, uma garrafa PET pode se transformar em matéria-prima para a elaboração de uma camiseta. E, consequentemente, então, a gente está reduzindo a poluição da água e do solo. Pode passar, por favor? Eu vou fazer um histórico aqui do que eu venho trabalhando, né? Desde 2022, eu comecei a elaborar o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Foram anos trabalhando nesse projeto. Ele é bem completo, né? Porque ele fala de todos os tipos de resíduos gerados na nossa cidade. Então, levou bastante tempo e no início desse ano se tornou lei, né? Então, o nosso plano ele foi instituído através da Lei Municipal número 1935 de 2025 e uma das metas emergenciais que estava dentro desse plano era a implantação da coleta seletiva.
Então, não só esse ano, mas já há alguns anos, venho visitando algumas outras cidades, conhecendo como eles vêm resolvendo essa questão, né, de coleta seletiva, cooperativas. Então, visitei algumas cidades aqui no litoral, conheci realidades diferentes, pude ouvir quais eram os problemas, né, porque não é algo fácil de se implementar, tem as suas dificuldades. Então, a gente tem que estar preparado, né, sabendo o que vamos enfrentar. Esse ano a gente fez a contratação de um estudo, né, uma empresa elaborou uma planilha de custo e um termo de referência para a gente poder abrir a licitação para a contratação de uma empresa que faça a coleta seletiva. Essa planilha de custo ela serve para nos nortear, né, a gente saber qual é o valor. Educação ambiental é algo, né, que desde o começo do ano está bem forte dentro da nossa secretaria. Hoje a gente conta com mais uma bióloga e educadora ambiental que vem trabalhando só com isso dentro das escolas e dentro de outros grupos, como o grupo dos idosos. E a gente iniciou dentro das escolas o concurso para escolher o mascote da coleta seletiva, porque a gente achou importante criar a cara da nossa coleta seletiva, né? Todo mundo conhecer esse personagem, envolver as crianças desde o começo, né? Porque é fundamental que eles tenham conhecimento da coleta seletiva, da importância da reciclagem, eles levam isso para casa. Então a gente quis envolver eles desde o começo já, engajando eles nos desenhos, né? Eles fizeram o desenho dos mascotes, nós já selecionamos 2 que se destacaram, vão dar uma cara bem legal para a coleta seletiva na nossa cidade. E essa quinta-feira a gente vai nas escolas para premiar eles. Também fizemos a contratação de um aplicativo. Esse aplicativo ele foi apresentado a mim ano passado pela professora Gabriela, Química Industrial da URGS, aqui do campus do Litoral Norte. A professora Gabriela foi uma grande parceira na elaboração do plano de gestão integrada de resíduos. Ela, por saber que eu era a única técnica da área ambiental elaborando esse plano, ela se voluntariou. Então, ela foi muito importante para mim na elaboração desse plano. E aí, no final do ano passado, ela veio me contar que os alunos dela, dentro da disciplina, no curso de Ciência e Tecnologia ali da URGS, dentro de uma disciplina, eles criaram um aplicativo para ajudar a desenvolver a coleta seletiva nas cidades, né? Ele já foi implementado em Tramandaí, ele é o Eco Tramandaí. Eles criaram, então, uma startup, a Bitotec. E no começo do ano foi assinado o contrato, né, para a gente, em breve, ter acesso ao aplicativo Eco Pinhal. Pode passar, por favor? Esse aplicativo ele vai ser super importante para caminhar junto com a gente, né, na coleta seletiva, porque a gente sabe que não adianta o caminhão passar e as pessoas não estarem separando o seu lixo. Então a gente precisa da população engajada, a gente precisa de todo mundo separando tudo o que for possível separar de lixo reciclável. Então o aplicativo ele vem para isso, né? Para trazer as informações sobre as rotas dos caminhões. Eu moro nesse endereço, que dias que ele passa, vai ter um mapa mostrando, vai ter informativos, se por acaso no dia teve algum problema e o caminhão não vai passar, as pessoas vão receber a mensagem no seu celular informando. Ou, né, informar que não vai passar de manhã, mas vai passar à tarde. Vai ter toda a parte de educação ambiental, onde a gente vai colocar vídeos informativos, dizendo o que é reciclável, o que não é, como separar. Ali vai mostrar os pontos de descarte dentro do município, onde a gente tem um ponto de descarte para recebimento de outros tipos de resíduos. Vidro, medicamentos, pilhas, né? A gente percebe que as pessoas tem muita dificuldade em saber onde descartar esses resíduos, então ali vai ter um mapa, elas vão digitar vidro, por exemplo, e vai aparecer no mapa em quais locais da cidade que tem esse ponto de descarte. A gente vai ter um jingle, né, no caminhão, que está sendo elaborado esse jingle, que também vai ser bem importante para ninguém ficar na dúvida de qual caminhão que está passando, para não ter aquele problema de eu botei o lixo comum e passou o reciclável, vice-versa, né?
Então o jingle, o caminhão vai passar tocando, que ninguém vai ter dúvida de qual é o caminhão que está passando. E esse app ele também vai ser divulgado antes da coleta iniciar, né? Então a gente vai ter um tempo aí para divulgar o app, para as pessoas baixarem o app, estarem bem ambientadas com ele antes da coleta começar de fato. Pode passar? E pode dar o play no vídeo, por favor. O aplicativo ele não está 100% pronto ainda, mas vocês já conseguem ter uma ideia, né, de como ele vai ser. A pessoa vai criar o seu login e a sua senha. Bem simples e já vai ter acesso. Tem que permitir a localização, né, a sua localização, permitir que receba notificações. E essa é a página de entrada dele ali, onde a pessoa pode clicar, qual resíduo que ela quer saber, onde que ela pode descartar. Ali aparece no mapa, né, os pontos em vermelho, o tipo de resíduo, o endereço. Ela pode escolher especificamente, né, qual o resíduo que ela quer e vai aparecer no mapa quais os locais que tem. Hoje em dia já temos diversos pontos de descarte de resíduos especiais no município, mas com o tempo também outros comércios que quiserem participar podem ir aderindo e colocar o seu comércio no mapa como um ponto de descarte de algum tipo de resíduo. A parte da educação ambiental que eu citei, né, vai ter bastante material ali dentro para as pessoas não ficarem na dúvida, ensinando sobre compostagem. A gente vai ter essa liberdade de ir alimentando esse app, né, conforme a nossa realidade, conforme o que a gente acha interessante de informar. Vai ter a parte de denúncias. As pessoas podem, por ali, né, enviar uma denúncia direto para a Secretaria de Meio Ambiente, descarte irregular ou alguma falha no serviço, né, se não está sendo prestado corretamente, telefones úteis da Prefeitura. E com ele a gente vai conseguir também saber como vai ter o endereço das pessoas, né, a gente vai ter uma noção qual é o distrito, quais os bairros que estão mais engajados, que já estão separando, que baixaram o aplicativo. Tudo isso são dados que nos ajudam a nos orientar onde precisamos reforçar a educação ambiental. Vamos conhecer o perfil das pessoas, né, dos usuários, através da idade também. Pode passar. Então, pessoal, a nossa proposta então para coleta seletiva é abrir um processo licitatório para a contratação de uma empresa que vá fornecer um caminhão exclusivo para a coleta de resíduos recicláveis, incluindo um veículo, um motorista e 2 coletores. A nossa proposta de cronograma para implantação é de forma escalonada, né? A gente começa no primeiro mês com as avenidas e o distrito sede, divididos em 2 áreas, a esquerda e a direita da rua 25 de março. Depois a gente verificando que deu certo essas rotas, né, porque a gente precisa conciliar com a coleta regular, né. Então a gente já elaborou esses dias, né, a gente analisou quais os dias que passa o lixo comum e alternadamente os dias que tem que passar o caminhão da coleta seletiva. Mas é claro que é tudo novo, né, então a gente quer começar mês a mês em cada distrito, que aí a gente viu que no primeiro mês deu tudo certo ali no centro, os caminhões não estão conciliando, está dando certo, vamos implementar no segundo mês no magistério,
no sentido praia, né, para baixo da Avenida Paraguaçu. Se deu tudo certo ali, no terceiro mês a gente vai para o magistério lá do Lagoa. E no quarto mês, então, o distrito bairro Figueirinhas e o distrito Túnel Verde. Pode passar, por favor. Esse mapa, ele mostra os dias da coleta comum, tá? Então, ali na área em amarelo, a gente vê que o caminhão do lixo passa terça, quinta e sábado. Então, a nossa proposta é que o caminhão da coleta seletiva, ele passe na segunda. Na área em verde e em azul, ele passa segunda, quarta e sexta. Então, a nossa proposta é que o caminhão da coleta seletiva, ele passe na quinta. E nas avenidas ali que estão marcadas em vermelho, o caminhão passaria todos os dias. Pode passar, por favor? No magistério, ali a área em roxo, sentido praia, ele passa segunda, quarta e sexta. Ali domingo tá circulado em vermelho porque é só na alta temporada que tem a coleta no domingo. Então a nossa proposta seria do caminhão da coleta seletiva passar na terça. E na área em amarelo, sentido Lagoa, o caminhão passa terça e quinta e sábado, o da coleta comum. E a nossa proposta é que o caminhão da coleta seletiva passaria na quarta. Pode passar, por favor? Figueirinhas e Túnel Verde, então, a coleta comum é terça, quinta e sábado. E a nossa proposta é que o caminhão da coleta seletiva passe na sexta. Pode passar, por favor? Paralelamente a isso, pessoal, a gente quer promover, né, fomentar o desenvolvimento de cooperativas locais, que hoje em dia não temos no município, mas a gente sabe, como o prefeito falou lá no início, né, que o ideal é que a coleta seja feita e a reciclagem também seja feita dentro do município. Mas isso é um segundo passo, né, que a gente vai trabalhando paralelamente enquanto a coleta vai iniciando, enquanto a população vai se educando a esses novos hábitos de separar o lixo. A gente vai ajudando no desenvolvimento de cooperativas locais, fazendo a aquisição de equipamentos para estruturar, né, um galpão, uma central de triagem, os equipamentos como prensa, balança, esteira. E a gente também pode ir escrevendo projetos, né, em editais que contemplem coleta seletiva e centrais de triagem. A gente pode ir concorrendo a esses editais a conseguir recursos para fortalecer as cooperativas locais. Da minha parte era isso, pessoal, a apresentação. Então agora a gente fica à disposição para ouvir, né, quem quiser dar alguma opinião ou alguma sugestão. Obrigada. Pessoal, só pedir para que a complementação de fala ou as sugestões, as opiniões, elas sejam feitas ali na tribuna para que o microfone capte, né, e depois a gente possa fazer também a gravação da audiência pública. Ninguém quer falar nada, pessoal? Estamos aqui para ouvir. Nossa fala mental, quer dar uma palavra? César assustou as pessoas com a tribuna. Ela vê diariamente nas necessidades aí, não? Tu assustou as pessoas com a tribuna. Por quê? A cara tá ligada, Oi, boa noite a todos. Eu me chamo Scarlett, eu sou fiscal ambiental do município. Eu moro aqui há cerca de 1 ano. Eu entrei nesse último concurso, né, que a prefeitura promoveu. E a minha realidade do município, a gente tem um grande problema com o descarte, né? Tanto da população que é residente, mas também dos vereadistas. Então, esse projeto da coleta seletiva e da educação ambiental
vai ser de grande importância para ajudar na questão por benefício da população, né? Porque eu recebo muita reclamação disso. O pessoal vem para o veraneio e limpa a casa e acaba colocando resíduos na rua ou descartando em terreno baldio. Então eu acho que isso também vai de encontro, de conscientizar. E quando pessoas que não são moradoras, elas não conhecem a realidade do município e qual é a melhor forma de fazer esse descarte. Então ter esse aplicativo, né, ter essa campanha de engajamento vai ajudar muito para embelezar a cidade, para a gente acabar com esses problemas de descarte, da população também ter uma comunicação mais direta conosco, porque às vezes eles não sabem muito como procurar. E o aplicativo ele ajuda, porque a gente está numa era mais moderna, né, em que as pessoas eles utilizam muito mais o celular do que até efetivamente a prefeitura conversar. Então isso vai ser de grande ajuda para a população, né, e para o serviço da prefeitura, para o meu serviço como fiscal e também para trazer benefícios. Porque às vezes fica essa dúvida, eu ouço muito isso, eu descartei meus galhos porque eu não sabia onde levar. Mas então o aplicativo ele vai ajudar nesse sentido e eu acho que vai crescer muito, né, a longo prazo, vai acrescentar bastante para todo mundo e vai ser uma novidade, né, na cidade, no litoral, que vai ser um grande destaque para nós. Boa noite a todos. Eu estou vendo que o público ele é bem seleto, bem de pessoas conhecidas, então eu posso me manifestar dizendo que eu não conhecia uma Guanchuma, né? Eu fui diretor de meio ambiente na época do prefeito Furini pai. E naquele período a gente implementou não digo sem conhecimento, a gente foi atrás, porque eu era da FAMURS do Condema. Então a gente buscou as informações e implementou a coleta seletiva naquela gestão aqui com o prefeito Furini pai. E o vice Fonseca, desculpa Fonseca, não, tinha te visto aí. E dizer que realmente boa esse cronograma. Na época a gente fez uma proposta de abranger todo o município e realmente não teria como dar certo. A gente construiu um galpão, a gente alugou um caminhão, enfim, fez todos os trâmites legais que deveriam ser feitos, né? Mas ao fim do tempo ele foi se exaurindo e não deu o resultado esperado, porque era o destino para uma associação. Então a manifestação é no sentido de que a gente já organizou isso uma vez, espero que dê certo, e com certeza vai dar, porque hoje as pessoas, e você ainda 25 de março, é minha rua, eu separo o lixo, tá bom? Então era essa manifestação, simplesmente sem intenção de colaborar, mas simplesmente de dizer que o projeto está bem elaborado. E também vale ressaltar a secretária Delmar que a importância que nós temos de observar o processo numa crescente, né? O fato e a coleta seletiva ela foi uma solicitação não apenas ruidosa ou silente ou espaçada, ela foi uma solicitação em diversos pontos da comunidade que nós tivemos ao longo não apenas de um período eleitoral, mas sim de 2 mandatos como um todo. E sabendo da necessidade, da importância disso como pauta, a gente também não teria como chegar e colocar todos os dias em todas as ruas, sabendo que a comunidade não está preparada, não está amparada e não tem a cultura de fazer a seleção do seu lixo, né? E esse próximo passo, quando nós estávamos debatendo, a bióloga, a e-mail e o secretário Eduardo, nós também discutimos sobre o destino final, né, desse lixo. Porque isso para nós também importa. Saber que no decorrer do processo a gente depois tem a possibilidade de realizar ali a geração do emprego para algumas famílias também é importante. Hoje, por exemplo, o Demétrio aqui que é um colaborador nosso, né, deu o exemplo de que
mães solteiras poderiam ser agraciadas com uma oportunidade na separação desse lixo lá nas esteiras, nesse local. Então é algo que a gente vai pensar a nível de futuro na cidade, mas o primeiro passo, como a gente está vendo, é com o lançamento da coleta, né? E com a necessidade de nós já fazermos esse início, de pelo menos coletar aqui, e aí depois, destino final, a gente vai desmembrando e implementando a coleta como um todo na própria cidade. Boa noite, prefeito. Boa noite, presidente da Câmara, Samuel, Dr. Larson. Boa noite às autoridades, vice-prefeito. Me chamo Josemar Barreiro, sou morador aqui há 5, 6 anos. Gostaria de dizer um pouquinho da minha realidade. Quando eu vim da capital para cá, a gente estranha um pouco, que lá a gente já está acostumado com a reciclagem, né? Com a separação. Eu até estava comentando com o Jorge Fonseca ali que fazem, acho que uns 20 anos que começou, e até hoje no meu condomínio nós pegamos 2 funcionários para fazer a separação do lixo ainda. Só que essa separação do lixo ela é vendida. Então, o lixo é um negócio, né? Não é um lixo, né? É um negócio. Eu só não entendi, a conscientização e o trabalho já está sendo feito nas escolas? Sim. Sim? Nas escolas já tem uma separação de lixo? Não? Por exemplo, importantíssimo que tivesse, pelo menos na escola, então, porque a criança quando aprende, vou trazer aqui, quando a gente foi de escola, quando a gente era de escola, né? Quando a gente aprendia na escola, a gente ia para casa empolgado, falar para a mãe e para o pai, e a gente não tem separação na escola e não tem em casa. E outra sugestão, prefeito, se eu me permitir, desde que eu vim para cá, eu separo o lixo. E eu já tenho lá na nossa rua, a gente já tem 4, 5 que a gente não põe lixo, a gente não espera o lixo. A gente junta 2 dias e a gente traz para cá o lixo. Então, se já tivesse algum lugar aqui que a gente pudesse já separando, já lixo, vidro, que a gente possa pegar, colocar no carro e trazer para cá já, ou por exemplo, na frente da prefeitura ali, né? Os locais já, que nem a gente vê alguns locais, né? Até estamos daí para cima, a gente vê isso aí. Então, uma sugestão aqui que a gente já tem um local próprio, a gente já ir conscientizando, porque passa muito... Ponto de entrega voluntária. Isso, exatamente. Uma sugestão. E agradeço, Tarde, Semana, e a audiência pública justamente é isso, né? É a elaboração de um protocolo através das sugestões realizadas por qualquer partícipe. E dizer que, por exemplo, no vidro a gente tem aquele programa que é um convênio, na realidade, né? E nós temos 2 pontos, que é do magistério, ali do lado ao lado do camelódromo, né? No camelô tem a possibilidade, a gente às vezes passa e dizer para a comunidade que, por muitas vezes que já está estourado o limite, a gente já sinalizou aquele próprio equipamento, é um equipamento inteligente que, a partir de uma altura, ele tem um sensor que ele avisa a empresa sobre essa necessidade, né, da empresa vir fazer a coleta, mas desde a enchente eles atrasaram e não conseguiram mais fluxo. Então, é importante nós otimizarmos isso e ampliarmos a possibilidade dos pontos voluntários de entrega para que a gente consiga também fazer a coleta voluntária, né? Obrigado. Não vou subir no culto. Boa noite a todos. Acredito que todos me conhecem aqui. Vindo nessa parte de coleta seletiva, nós temos aqui no Parque 7 o Itamar, e há alguns anos ele faz a coleta em alguns comércios de reciclagem, e ele vive disso. Uma ideia de nós fazer um projetinho para incluir a família dele, que ele conhece bastante dessa coleta, e ele vive disso aí. Esse é o trabalho dele, e eu acho que seria interessante, um dos motivos, ele entender da coleta, e o outro é que esses dias ele me procurou, que estava sem espaço para botar a reciclagem dele. Eu acho que seria interessante nós pegar, que nem o Itamar, que entende e já faz isso há alguns anos, e tira o sustento dele e da família dele. Eu acho que seria uma ideia muito boa, justamente pelo conhecimento que ele tem já nessa reciclagem
E há alguns anos que eu digo assim, ó, olha, mais de 10 anos que ele faz essa coleta. Então eu acho que seria importante nós ter uma visão também para nossos moradores nesse sentido. E não é só ele também, né? Tem muita gente que vive da coleta aí. Então acho que dá para nós ter uma visão muito importante nesse sentido. Obrigado. Kikito, já está no cronograma, tá? Nós fazemos uma cooperativa para beneficiar essas famílias que trabalham com resíduos, tá? Fomentar. Provavelmente para o ano que vem, tá? A gente está iniciando um processo do zero. É muito difícil, principalmente financeiramente, a gente conseguir alavancar os dois serviços ao mesmo tempo. Mas bem provável que ano que vem a gente vai fazer uma cooperativa, tá? Te agradeço aí. E uma das próprias sinalizações, né, quando há um tempo atrás, lá em 2019 mais ou menos, eu fiz a reunião, eram quase 40 coletores e para fazer o trabalho como vereador, de indicar, sugerir ao Poder Executivo da necessidade, foi ouvindo deles o que se poderia ser feito, né, através da implementação da coleta seletiva para o então secretário de Meio Ambiente da época. Uma das reclamações que eles tiveram muito é que no verão não se tem um controle, e aí não é uma reclamação deles, era o que as pessoas falavam para eles, os moradores, assim, eu até separava meu lixo para entregar, mas no verão tem as pessoas que não têm o conhecimento da praia, os moradores não têm a confiança de largar e eles acabam sendo penalizados, prejudicados por isso. Então, a própria criação da cooperativa, né, por meios próprios e o poder público auxiliando e fomentando isso, fará com que a gente consiga ter uma regularização e uma identificação daquele prestador de serviço. Da mesma ideia que nós temos lá de fazer a questão do retorno do carroceiro cidadão, vai se tornar também um passo aliado a quem hoje trabalha com isso, né, que consegue o seu sustento, o seu subsídio através desse labor, para dar uma garantia, uma segurança para o morador que vai fazer o alcance posterior e para a pessoa que está fazendo esse tipo de trabalho. Então, é importante também, um dos pontos que sinalizou, né, da gente ter esse equilíbrio de não prejudicar quem hoje consegue colocar o feijão e arroz e o pãozinho dentro da sua casa através dessa forma. Boa noite, meu nome é Luciano. E assim, eu só quero pôr uma questão, assim, eu trabalho na coleta do lixo e hoje eu sou encarregado aqui da coleta do Pinhal aqui, e hoje se nós não implantarmos a coleta seletiva, o município não dá mais conta com 2 caminhões. Se não for implantada uma coleta seletiva, vai ter que o município abrir uma licitação com o 3º caminhão, que não tem mais, 2 caminhões não suporta mais a quantidade de lixo que produz o município. Boa noite a todos. A minha fala foi contemplada integralmente pelo Josemar. Acho que todo mundo que vem da capital, por exemplo, já tem um hábito, né, de separar o lixo, é uma coisa que eu mesmo hoje faço isso, né? Até tinha comentado antes com a Emília. Eu acho importante que seja trabalhado isso nas escolas, já e para as pessoas que estão assistindo, que a gente comece a ter esse hábito, né? Porque acho que é um processo. A gente teve naquela reunião lá na prefeitura do Imbé, e eles nos disseram que foi um processo longo, demorado, então é um processo de conscientização. Mas eu vim aqui que agora, ouvindo o pessoal, me preocupou, eu sempre me preocupei, né, com a questão de descarte de pilhas e baterias. Eu não vejo as pessoas sempre descartam lixo, a pilha e a bateria no lixo comum, né, e não se tem um hábito, acredito, em conhecimento da contaminação, etc. Eu acho que seria importante, nós, enquanto município, não é só aqui, né, em todo lugar que a gente circula, que é raro tu ver um local que tu coloca um depósito de pilha, de bateria e tal. Acho que seria importante a gente espalhar isso pela cidade, para as pessoas começarem até com uma questão de educação, de entender que aquele tipo de lixo ele contamina. Ele pode contaminar o solo, pode contaminar a água, pode contaminar diversas situações. Né? Então, acho que tudo é um processo de educação e é a minha sugestão que daqui a pouco a gente possa colocar essa situação para aqui. Vai estar dentro do web. Só para colaborar com o procurador,
associadas têm nas coletas seletivas também descarte de bíblia, medicamentos também. Né? Acho que isso tinha que ser uma... Não, sim. Já tem um caminho. Boa noite a todos. Meu nome é Diogo. Eu estou diretor de cultura hoje, mas eu sou músico. Minha família mora há 57 anos na praia, aqui, uma das famílias mais antigas. Só passa do que eu acho que é mais velho ainda. Eu vim de um projeto social, né? Vindo do Jorge Fonseca ali, que é o Recicla Show, que foi um projeto aplicado na Figueirinhas, isso há 17 anos atrás, quando eu iniciei ali, né? Eu tenho muita ligação com esse processo que a gente trabalhava com crianças atípicas, fazendo reciclagem de música com esse projeto ali, ainda daquela época também, né? Na Figueirinhas, né? O que eu posso falar para vocês é que os próximos editais da cultura, eles terão pontuação extra para aqueles projetos que têm o projeto de seleção de resíduos aí. Então, isso será uma pontuação que é exigida já pelo Ministério da Cultura, né? Que a gente faça, né? Que deve fazer, né? Então, os novos projetos dos editais como PNAB, Rouanet, o Paulo Gustavo, os próximos, eles terão pontuação extra, porque é muito importante para a nossa sociedade, né? E o nicho também dá para fazer arte, né? Eu sou músico e isso aí, o músico ele toca em qualquer lugar, né? O artista ele faz em qualquer lugar. E uma indicação ao poder público, né? Como morador, né? É que seja implantado no município os pontos de cultura. Esses pontos de cultura a gente pode fazer unidades criativas, onde a gente pode usar, para conversar contigo, a matéria-prima para fazer arte, né? Pontos para demonstrar o que é a nossa cidade mesmo. Essa matéria-prima ela tem que se tornar arte também. Então é um jeito de acrescentar, né? Desculpe por estar tremendo, porque está frio, tá? Boa noite, obrigado. Mais alguém gostaria de se manifestar? Bom, pessoal, então a gente agradece muito a presença de todos vocês, a participação, opiniões, comentários foram muito positivos, serão levados em consideração e encerramos por aqui essa audiência pública. Obrigada. Muito bem.